Vamos lá, senhores e senhorita, questão 43 na tela. Não tem enunciado, vai direto para o documento. Documento é um texto acadêmico. Uma viagem de estudos ao Espírito Santo, pesquisa demobiológica realizada com o fim de contribuir para o estudo do problema da aclimação numa população de origem alemã, estabelecida no Brasil Oriental. E o texto diz as palavras-chave, vamos lá. História da imigração, viajantes. O texto diz o seguinte: o tratamento do problema da aclimação encontra dificuldades, na maioria dos países tropicais, porque os imigrantes europeus misturam-se mais ou menos rapidamente com os elementos nativos, tornando-se impossível o estudo dos fenômenos de adaptação na população miscigenada. Do maior interesse, portanto, são as regiões em que uma população oriunda da Europa se tenha radicado há muitas gerações sem se misturar com os nativos. A pesquisa das condições, A pesquisa das condições de vida e de saúde dessas populações oferece também a possibilidade de se observarem as condições econômicas, sociais, culturais, que, juntamente com fatores climáticos e sanitários, regem a manutenção e o desenvolvimento da etnia transplantada para os trópicos. No estado oriental brasileiro do Espírito Santo, vive há várias gerações uma população de colonos alemães que permaneceu imune à miscigenação. A ideia que já surgiu noutras ocasiões de pesquisar todo o espaço vital desses descendentes de imigrantes alemães situados às bordas dos trópicos pareceu mais sedutora por poder recorrer às observações de Wagemann do ano de 1915, a ser possível comparar as atuais condições de vida e de sanidade com os resultados a que ele chegou. Estamos diante de uma tarefa que ultrapassa o campo das pesquisas climatobiológicas e da higiene tropical, de interesse para os estudos étnicos relativos aos alemães no estrangeiro, tanto mais que no Espírito Santo tem sido pouco visitado por pesquisadores, e não possuímos nessa região conhecimentos tão exatos quanto os que temos das áreas extensas de colonização teuta de maior progresso situadas nos subtrópicos no Brasil meridional, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, este é o primeiro texto acadêmico. Segundo texto acadêmico, viagem pelas colônias alemãs do Espírito Santo. As palavras-chave, história da imigração, viajantes, é um texto de Hugo Wernicke, e o texto é o seguinte: seguimos rio acima até chegarmos na região onde realmente se encontra a colônia alemã e pretendemos cavalgar 2 horas ainda hoje. A princípio, vemos apenas cabanas de negros e mulatos, distantes 1/4 de hora umas das outras, às vezes bem mais, que com suas aparências miseráveis são um eloquente testemunho das parcas pretensões dessas pessoas, em sua maioria pequenos agricultores, no tocante à vida e, sobretudo, à sua comunidade. Elas praticamente se satisfazem com uma construção feita de barro e coberta com folha de palmeira, tal como aparece na foto seguinte, foto 16. Realmente, ela está idilicamente localizada em meio a bananeiras novas, junto ao murmúrio das águas, mas mesmo o colono alemão mais modesto não gostaria de morar ali. E aí tem uma foto do barraco que eles citaram. Às vezes pode acontecer, mas com certeza muito raramente, sem dúvida é proibido por lei, que você veja parado junto à cerca de uma tal cabana um pai de família mulato vestido de Adão ao lado de sua esposa mais civilizada. E por isso vestida enquanto o filhinho segue o exemplo do pai. Não deixa de ser interessante observar as variadas cores de pele dentro de uma única família. A foto seguinte, foto 17, evidencia amplamente como as diferenças são grandes. Não é preciso admirar-se tanto com elas, pois a escravidão, com sua moral relaxada e abolida somente há uma dúzia de anos, possibilitou que o sangue se misturasse das mais diversas maneiras. Às vezes, um dos filhos assemelha-se ao pai,
o outro à mãe, um terceiro ao avô ou à avó, etc., fazendo com que a família inteira pareça às vezes bem mais um enigma etnológico. As crianças pequenas parecem quase sempre encantadoras. Na mistura das raças, a que mais predomina é a africana. Para nossa vergonha, vimos uma família composta por um soldado nativo e uma alemã católica, uma esposa e o filho deles. A criança tinha um jeito tão gracioso, mas tinha o cabelo crespo dos negros, os lábios grossos e a cor do pai, característica dos mulatos. Da mãe alemã, porém, não havia qualquer vestígio. E aí, aqui, a família mestiça do qual eles citaram. Lembrando que, pelo jeito, a gente está falando aqui dos anos 1900, 1910, que ele cita ali, tipo, mais ou menos uma dúzia de anos que saíram da escravidão, né? E o primeiro documento, vamos ver o ano, é um texto acadêmico já de 1939. E a questão é o seguinte: os documentos demonstram um caráter eugenista dos estudos médicos a respeito das colônias alemãs no Brasil e seu estado de germanidade. O caráter eugenista seria essa questão de separação de raça total. No primeiro texto fala sobre isso, né? Mas vamos lá. B. No segundo já fala de uma... Eles colocam como mistura, né? B. Os documentos apresentam... Perdão. B. Os documentos apresentam estudos germânicos sobre medicina tropical, campo delicado ao estudo das patologias consideradas típicas dos países do hemisfério sul. Medicina tropical? Não sei, não lembro ter lido nada sobre medicina. C. Os documentos tratam da presença de colonos alemães no Espírito Santo no início do século XX, óbvio. Sua adaptação em relação com a população nativa, sobretudo de origem africana, óbvio. D. Os documentos atestam como não houve colaboração de médicos brasileiros na pesquisa conduzida pelos alemães em território espírito santense. Atesta que não houve colaboração de médicos brasileiros. Na primeira fala sobre isso, né? Que é estudo ao Espírito Santo, pesquisa demobiológica. Deixa eu ver aqui. Uma viagem de estudos, o problema da aclimatação. Trabalho publicado pela Universidade Hanseática. Traduzido para o português. Então, foi feito na gringa. Crédito Boletim Geográfico do Conselho Nacional de Geografia. Talvez tenha apoio dos brasileiros, sim, tá? O segundo. Não diz aqui sobre nada dos brasileiros. Então, deixa eu pensar aqui de novo. Os documentos demonstram caráter eugenista dos estudos médicos a respeito das colônias alemãs no Brasil. B. Apresenta estudos germânicos sobre medicina tropical, campo dedicado ao estudo das patologias consideradas típicas dos países do hemisfério sul. C. Tratam da presença de colonos alemães. Essa daqui aqui está muito óbvia e não está falando nada de medicina. E o texto fala sobre um estudo demobiológico, então tem a ver com a medicina. E D. Atestam como não houve colaboração. Talvez a D esteja errada, falando que não há colaboração. A C, bem óbvia. E aí a B a gente tem que dar uma refletida melhor. Mas isso eu deixo para vocês, até mesmo para discordar se a D é a errada. Forte abraço, meus queridos. Até a próxima.